O que há de verdade na história de que a Turner está disposta a rescindir o contrato com os 8 clubes que ela representa na Série A do Campeonato Brasileiro. Também vou te falar no vídeo de hoje do canal do Nicola, de 0 a 10, qual é a chance de o Cavani virar reforço do São Paulo. No segundo semestre desse ano, Lugano chegou a afirmar que quando ele vier para a América do Sul, vai jogar no Tricolor. E para fechar, notícias sobre Pedrinho, qual será a data de apresentação dele no Benfica. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal, espero que você esteja bem e que tenha uma excelente Páscoa ao lado da sua família. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre Pedrinho, jogador do Corinthians, que se apresentaria ao Benfica nessa semana que está por começar. Então logo o Campeonato Paulista terminasse, ficou combinado com o Benfica que ele se apresentaria ao clube português. A ideia é que ele ficasse de férias ao lado dos demais companheiros para que voltasse em condição física igual ao restante do time. Mas já houve uma mudança em relação a essa história. O Benfica, que ainda tem mais 10 rodadas para disputar do Campeonato Português, competição paralisada por conta do coronavírus, então houve uma mudança nos planos e o novo clube do Pedrinho já comunicou ao Corinthians que ele vai poder ficar por mais um tempo. Como é que funciona essa história? Em uma entrevista à Benfica TV, a TV do próprio clube, o diretor de futebol do Benfica, o Thiago Pinto, falou o seguinte, abre aspas, acreditamos muito no Pedrinho, queremos muito que esteja conosco, mas na época 2020-2021, a época 2019-2020, a atual, será concluída com os que já fazem parte do plantel e que nos ajudarão a conquistar 2 títulos, fecha aspas. Em resumo, o que o dirigente está querendo dizer é que não haveria a menor lógica do Pedrinho se apresentar agora porque ele não pode ser inscrito. Ainda restam os 10 jogos do Campeonato Português que eu te disse agora há pouco e a final da Taça de Portugal justamente contra o grande rival Porto. A partir do momento em que todas as competições forem encerradas, aí sim o Benfica vai requisitar que o Pedrinho rescinda com o Corinthians, se despeça do seu atual clube para se apresentar com o restante do time para a próxima temporada. Você que é torcedor corintiano pode estar animado com a notícia. De fato ela é boa, até porque o Corinthians passa a ter mais uma peça importante para a reta final do Campeonato Paulista. Mas talvez você tenha se esquecido que a situação do Timão no Campeonato Estadual é extremamente complicada. O time é o 3º colocado do grupo e já não alcança mais o Red Bull Bragantino, que é o líder. Restam só 2 rodadas e a diferença em relação ao Bugre, ao Guarani, é de 5 pontos. O Corinthians vai precisar tirar esses 5 pontos em 6 possíveis para não correr o enorme risco de uma eliminação ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Quero falar agora sobre a chance de Cavani jogar no São Paulo. O torcedor do Tricolor ficou muito animado nesse sábado por causa de uma entrevista que o Diego Lugano deu a uma rádio argentina tratando sobre o Cavani. Na Argentina, uma conversa muito forte de que o Cavani pode defender o Boca Juniors. E o Lugano dava uma entrevista à rádio Clube Outubre para falar a respeito também do Cavani, entre outras coisas, e no fim da participação dele, meio que em tom de brincadeira, ele disse o seguinte, abre aspas, acho que antes do Boca ele vem comigo para o São Paulo. Eu falo sobre isso há muito tempo, anos atrás, não é de agora, fecha aspas. Vale lembrar que o Diego Lugano é superintendente de futebol do São Paulo e não descarta a possibilidade de fato, ele manter conversas com o Cavani, cara que foi companheiro dele em 2 Copas do Mundo, de 2010 e 2014. Ótima relação entre eles, mas de 0 a 10, a chance de o Cavani virar reforço do São Paulo pro segundo semestre desse ano é 0. E digo isso baseado em conversas que tive com uma fonte minha dentro do São Paulo, além de conversas com o diretor financeiro do Tricolor e analisando a realidade do clube hoje. O Cavani ganha no PSG, clube com quem ele tem contrato até 30 de junho, 7 milhões de euros, ou mais ou menos 40 milhões de reais. Se a gente dividir isso por 12, número de meses de um ano, dá para dizer que o salário dele atualmente é de 3 milhões e 300 mil reais. E é bem possível, pelo fato dele estar livre, que ele consiga condições ainda melhores num novo clube. O Napoli e o Atlético de Madrid são 2 interessados no jogador. Mas digamos que ele continue ganhando esses 3 milhões e 300 mil reais por mês. Hoje, o São Paulo tem todas as dificuldades financeiras que você pode imaginar. Com a perda de grana da Adidas, com uma queda na redução do Banco Inter, te contei essa história no vídeo que eu vou deixar aqui, com a perspectiva de não ter receitas de televisão, sócio-torcedor, bilheteria, entre outras coisas. São Paulo que não vai conseguir, por exemplo, pagar os salários do Daniel Alves. Em abril vencia aquela parcela de 6 milhões de reais que o clube deve em direitos de imagem ao Daniel Alves e o Tricolor não conseguirá fazer esse pagamento.
Então, por todo esse contexto, dá para dizer que hoje São Paulo não conseguirá contratar o Cavani. Se eu fosse São Paulino, torceria para que o Cavani assinasse um contrato de 1 ou 2 anos com algum clube europeu. E aí sim, daqui a 2 anos, numa condição financeira melhor, com um clube mais saudável, eu pediria a ajuda do Lugano mais uma vez para tentar convencer o Cavani, e na volta à América do Sul, a escolher o São Paulo, dentre as várias ofertas que certamente o atacante uruguaio vai ter. Guardei para o fim do vídeo a notícia mais polêmica, que diz respeito à possibilidade de a Turner rescindir o contrato com os 8 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que ela representa. Quando eu falo Turner, eu me refiro ao Esporte Interativo. A Turner é dona do Esporte Interativo, o canal que transmite os jogos na TNT, na Fox e no Space, jogos do Campeonato Brasileiro. E essa notícia começou a ganhar um pouco mais de força dias atrás, quando o Estadão publicou uma notícia de que a Turner notificou os clubes com os quais ela tem parceria em relação a alguma irritação. Muita gente passou a especular a partir daí que a ideia da Turner era rescindir o contrato com esses 8 clubes, baseado na crise mundial por conta do coronavírus. São mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de reais em disputa, ou melhor, em jogo, nos contratos com esses clubes, que só terminam em geral em 2024. Então seria uma estratégia da Turner de tirar o time de campo, se aproveitando desse contexto todo, e economizar toda essa grana. Fui ouvir um representante da Turner, esse cara pediu o anonimato, mas deu frases extremamente importantes. Logo de cara eu perguntei se de fato a emissora está disposta a romper os contratos, por isso que ela notificou os clubes. E a resposta foi a seguinte, abre aspas: "Não queremos a rescisão, muito pelo contrário. Brigamos muito para ter os direitos de transmissão e não estamos dispostos a perdê-los agora", fecha aspas. A Turner assegura que vai manter seus contratos, que quer continuar exibindo jogos de Palmeiras, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, Curitiba, Fortaleza, Bahia e Ceará. Esses são os 8 representantes entre os 20 da Série A que têm contrato para a TV fechada com a Turner e com o Esporte Interativo. Jogos na TV aberta seguem vinculados à Globo, jogos na fechada ficam restritos a Sport TV e Esporte Interativo, e tem também o pay-per-view, que é afiliado, que é representado pela Globo. Perguntei para essa pessoa da Turner se de fato houve uma intimação da empresa em relação a alguns dos clubes nos últimos dias por conta da possibilidade da rescisão do contrato. Ele admitiu que a empresa de fato intimou alguns clubes dentre esses 8, mas nada tem a ver com a perspectiva de rescisão do contrato. Vou ler outra frase que vai te ajudar a entender o contexto. Abre aspas: "A gente tem sido vítima de atitudes dos clubes e não pode ficar vendo isso e aplaudindo", fecha aspas. O que o representante da Turner está querendo dizer? Que eles estão muito incomodados com algumas reclamações públicas feitas pelos dirigentes desses clubes em relação ao contrato. Essa pessoa contou, inclusive, que não gostou das formas como os presidentes de Fortaleza e Bahia, o Guilherme Belintani e o Marcelo Paz, se referiram ao contrato com a Turner, inclusive em entrevistas aqui no canal do Nicola, em 2 lives que a gente fez. Nessa sexta-feira, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, também deu uma cornetadinha básica na Turner. E é isso que a Turner não vai mais aceitar. Tem uma cláusula no contrato que impede que esses clubes adotem essas medidas. E a Turner está informando aos dirigentes que vai passar a tomar medidas mais drásticas, como multas pesadas, se esse procedimento continuar via imprensa. Tem outra frase importante com esse cara lá da Turner que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor a situação. Abre aspas: "Não queremos rescindir nada. Os clubes que estão tomando atitudes que não respondem às notificações, que seguem descumprindo o contrato ao darem declarações. O presidente do Santos chegou a dizer que tem uma reunião para rescindir o contrato", fecha aspas, mais uma lamentação do pessoal da Turner. Para fechar, mais uma frase, a última, abre aspas: "A verdade é que os clubes querem inverter uma posição que no fundo é deles. Estão tomando atitudes querendo isso, rescisão do contrato", fecha aspas, e a Turner assegura que não vai rescindir contrato nenhum, que vai transmitir os jogos desses 8 clubes quando houver enfrentamento deles no Campeonato Brasileiro e que tudo vai seguir normal se essas críticas públicas pararem. Mas por que os clubes têm reclamado tanto? Cada um tem um motivo. Por exemplo, o Fortaleza lamenta o fato de ser aquele que menos ganha. O Fortaleza havia assinado um contrato com a Turner lá atrás, quando ainda estava na Série C do Campeonato Brasileiro. E não havia previsão de melhora nesse contrato, por isso o Fortaleza é o que menos ganha entre todos os grandes. Outra reclamação dos demais diz respeito ao fato de o Palmeiras em alguns momentos ter sido beneficiado, ter ficado com luvas maiores do que os outros, quando na verdade a combinação é de que todos receberiam de forma igual, com exceção ao Fortaleza. Mais recentemente, teve quem lamentasse o fato de o Esporte Interativo não ter mais canal e os jogos serem transmitidos em outros canais de filmes,
como a TNT e a Space. E isso, na visão desses clubes, se tornou um prejuízo, porque eles perderam em exposição e perderam em visibilidade num canal de esportes como era o Esporte Interativo. Para arrematar, também não posso esquecer da reclamação do presidente do Santos, do José Carlos Pérez, lembrando que todos aqueles que fecharam com o Esporte Interativo tiveram algumas reduções em premiações do Campeonato Brasileiro via Globo. O Peixe, por exemplo, como vice-campeão, teria direito a algo na casa de 31 milhões e 600 mil reais, mas só embolsou 17 milhões de reais. Todo o restante foi perdido como uma punição por ter se acertado com a grande rival da Globo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que pintar vídeo novo ou lives. Sigo com as lives diárias, sempre às 8 da noite, cada dia com um convidado diferente, um representante diferente de um clube. E por sinais, as lives têm repercutido bastante nos principais portais do país. Para arrematar, queria que você usasse espaço para comentários, para deixar sugestão, pergunta, dúvida a respeito de coisas que você viu no vídeo. E quem tem Instagram me segue por lá, no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!